Saúde Consciência. A gente está batendo a porta no outubro, né, que tradicionalmente é conhecido como Outubro Rosa. E a gente vai aproveitar os quadros do Saúde e Consciência destas terças de outubro para debater isso, gente. Prevenção, tratamento, busca da cura para o câncer. E a pauta de hoje, ela começa com uma nova recomendação do Ministério da Saúde para a mamografia em mulheres. Etel já está conosco aqui ao vivo. Bom dia, Etel. Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na CBN Vitória. Obrigada pela sua participação, Etel. Agora a recomendação é de que a mamografia ela deve ser realizada a partir dos 40 anos. Isso. Então, Fernanda, só para lembrar aqui para quem está nos acompanhando, antes no Sistema Único de Saúde, né, ela era, vamos dizer assim, obrigatória, né, a partir dos 50. E o que o Ministério da Saúde começou a observar a partir... Isso é mais ou menos, Fernando, que os sistemas de saúde do mundo fazem. Então, assim, o Brasil não estava fazendo nada diferente, né? Vamos colocar assim. O que o Ministério da Saúde observou, analisando os dados, principalmente dos últimos 10 anos, é que houve um aumento na faixa etária de 40 a 49 anos de câncer de mama. Então, nós estamos falando de mulheres que, teoricamente, não tinham um acesso mais dificultado, vamos colocar assim, no Sistema Único de Saúde, nessa faixa etária, porque como não era obrigatório, para você conseguir esse acesso, você não era priorizada, né, na fila que existe, né, para fazer o exame. Então, o que o Ministério da Saúde fala... O Ministério da Saúde decidiu, né, a partir dessa semana aí de 23 de setembro, que foi o anúncio do Ministério, que a partir de agora a mamografia passa a ser recomendada a partir de 40 anos. Então, mulheres de 40 a 49 não é mandatório, não é obrigatório como de 50 em diante, mas passa a ser uma decisão ali da mulher com o profissional, né, ou a profissional de saúde que está atendendo, principalmente, Fernanda, olhando ali fatores de risco. Quando nós já sabemos, né, que quando você tem alguém da família que está muito mais próximo a você, por exemplo, sua mãe, sua tia, então parentes próximos que tiveram câncer de mama, a chance de você ter, porque há fatores genéticos envolvidos, ela é maior. Então, o que o Ministério da Saúde fez uma análise desses últimos 10 anos de diagnóstico do câncer de mama e observou que 23%, então a gente está colocando aí quase um quarto, né, um quarto dos diagnósticos de câncer de mama no Brasil estão na faixa etária de 40 a 49 anos. Então, por isso, essa decisão. Não foi uma decisão ao acaso, foi uma decisão porque, olhando os dados, essa faixa etária tem apresentado um maior número de casos. Se a gente pegar aí 2024, foram 1 milhão de mulheres, né, que apresentaram câncer de mama nessa faixa etária. Então, a gente precisa prestar atenção, né, nesse número que é importante, a gente precisa falar mais, né, Fernanda? Eu acho que essa iniciativa da CBN de estar focando nesse... Nós estamos no final de setembro, mas já no início, né, do Outubro Rosa, nessa pauta da prevenção, né, do câncer de mama e ter o acesso ao exame é muito importante. E a gente sabe que havia uma diferença entre se você tinha acesso ao serviço privado e se você tinha acesso ao serviço público para essa mamografia, né, Fernanda? Então, como no serviço público estava ali colocada a faixa etária de 50 em diante, você tinha uma maior dificuldade, você não era priorizada na fila, vamos dizer assim, né? Quando você tinha menos de 50 anos. Então, essa medida, ela facilita para as mulheres, né, entre 40 e 49 anos, esse acesso à mamografia. E que nós temos observado aí pelos dados, né, que tem apresentado também um aumento de casos.
E uma outra coisa que o Ministério fez também foi estender, porque a faixa etária recomendada, Fernanda, estava entre 50 a 69 anos. E olhando os dados, analisando os dados de câncer de mama no Brasil, o Ministério viu que há uma concentração que vai até 74 anos. Então também houve essa expansão para cima, não só diminuindo a faixa etária, mas também ampliando a faixa etária de recomendação no Sistema Único de Saúde, para agora, então, né, de 40 a 74 anos. Então, Etel, aí as mulheres com 40, elas podem solicitar ou elas precisam que o médico solicite? E qual é a orientação, assim, para quem está nos ouvindo já a partir de agora? Então, sempre o profissional de saúde, não necessariamente o médico, pode ser um enfermeiro, né, na unidade de saúde de atenção primária, os dois estão ali aptos a solicitar esse exame. Então, você tem ali o profissional de saúde que te acompanha e ele, então, vai solicitar esse pedido. Na faixa etária de 40 a 49 anos, que é essa expansão, né, vamos dizer assim, e também na faixa etária de 70 a 74, que também se expandiu, você vai, né, consultar ali com um profissional de saúde que está na sua unidade básica, que está ali próximo de você, e ele vai fazer esse pedido. Então, entra nessa prioridade. Sempre olhando, Fernanda, que também, quanto mais cedo o câncer de mama for identificado, melhor é a resposta ao tratamento. Então, você tem ali uma possibilidade, uma chance maior de cura, né? Então, o que também se observou é que quando nessa faixa etária, né, que grande parte, a gente está falando aqui, gente, só para todo mundo entender, 70% dos brasileiros e brasileiras, né, então 70% também das mulheres brasileiras, elas têm acesso exclusivo ao SUS. A gente diminuiu um pouco depois deve ter agora em termos menos que 30%, algo em torno de 25% a 27% das pessoas que têm acesso ao serviço privado, né? Uhum. Algum plano de saúde. Então, a gente está falando, basicamente, de 73%, em média, né, 73%, 75% das mulheres no Brasil que são dependentes do Sistema Único de Saúde. E para essas mulheres, que é a grande maioria, né, o exame só estava recomendado a partir dos 50 anos. Então, o que os dados começaram a mostrar? Que elas chegavam, como o pedido é feito, né, depois dessa faixa etária de 50, elas já chegavam num estágio de câncer de mama mais avançado. Sim. Então, o que o Ministério da Saúde está fazendo? Está puxando 10 anos menos, né, para que você consiga, no caso, né, uma possibilidade de alguém ter câncer de mama, ser identificado mais precocemente. Porque nós já sabemos, né, pela ciência, que quanto mais rápido nós identificamos, mais chance a gente tem que essa mulher, né, tenha uma cura efetiva desse câncer. Agora eu fico imaginando, Etel, né? São mais mulheres entrando nessa mesma fila. O tempo de Uhum, espera não vai aumentar? Eu me lembro que no ano passado eu cheguei a fazer uma reportagem uhum, com dados oficiais do Ministério da Saúde e uma cobrança dos tribunais de contas para fila, né? Tempo de espera. O Espírito exato. Santo, ele tem até relativamente um tempo bom. Uhum, São em média 14 a 15 dias de espera, mas há estados que as mulheres esperam 80 a 90 dias. isso. Então, olhando essa fila, esse tempo de espera, o Ministério da Saúde, a gente já está fazendo esses, vou chamar de mutirão, Fernando, porque a gente tinha uma fila depois da pandemia, vamos entender assim para quem está nos ouvindo, né? Nós temos aí entre os eu vou colocar o legado, mas falando do legado de uma forma negativa, né? Nós temos todo um déficit, né? Aham. Um legado deixado pela pandemia. Durante o período da pandemia, muitas mulheres tiveram o seu exame postergado, porque isso, né, a gente vai lembrar aqui, né, pandemia da Covid, não era prioridade. A prioridade era o atendimento, né, as pessoas que estavam ali com Covid, tudo aquilo que aconteceu, todo mundo se lembra bem disso.
E aqueles exames que não havia uma necessidade eminente, né, exames que podiam esperar, vou dizer assim, né, eles acabaram sendo postergados e nós tínhamos uma fila Uhum. enorme no SUS. Então, o Ministério da Saúde também, nesse ano, fez uma diria assim, uma contratualização com serviços privados para que a gente conseguisse limpar essa fila, né, de pessoas que precisam, não só exame de mamografia, né, ultrassom de mama, não só esses exames, mas vários outros exames. Mas vou me concentrar aqui nesses dois, né, mamografia, ultrassom, às vezes uma biópsia que é necessário, e isso acabava tendo um tempo de espera grande, como você falou isso, principalmente depois da pandemia, porque a gente tem uma fila, né, a gente tem aí o que a gente chama de legado da pandemia. Muitas pessoas que deveriam ter feito o exame naquele tempo não fizeram, e isso ficou com uma fila muito, muito grande. Essa fila a gente ainda não conseguiu dar conta dela. Uhum. Mas aqui no estado, ela, como você falou aí, está um pouco menor, né? É assim, um pouco menos tempo de espera. Mas ainda temos um tempo de espera. É, e aí, Fernanda, é importante que para que as pessoas estão nos acompanhando aqui, né? Esse mês que começa agora, você falou bem, né? O nosso Outubro Rosa, que já começa, é um mês de conscientização, é um mês onde a gente fala sobre isso. Há um aumento da demanda no serviço de saúde, então, aquela mulher que tinha esquecido, que já passou mais de 2 anos, que não faz o exame, o fato de estarmos falando aqui também faz com que haja uma procura maior nesse serviço. E isso é maravilhoso. É preciso que a demanda seja criada, né? Até para que os serviços de saúde possam entender quantas mulheres precisam fazer o exame e contratar. O que o SUS está fazendo agora é não só fazer os exames na sua rede, né, na rede do SUS, na rede pública, mas também contratando a rede privada para que tenha, né, vamos dizer assim, uma vazão maior para esses exames que precisam ser feitos no tempo certo. Então, é muito importante que as mulheres, né, procurem o serviço e façam esse exame, que procurem. Há uma fila, mas essa fila ela diminuiu bastante por conta principalmente dessa parceria entre público e privado. Né? Há também vários hospitais, serviços que estavam, diria assim, com algum déficit de pagamento, né? E fez isso, e houve uma troca, né, com o governo. Então eu faço os exames do SUS e essa dívida é abatida. Então há várias formas que isso tem sido feito, mas o Sistema Único de Saúde, né, o nosso Ministério da Saúde tem atuado para que essa fila ande mais rápido e para que a gente limpe, né, essa fila de espera. O Espírito Santo, diria, está numa situação um pouco melhor, né, do que outros estados, porque também já no final da pandemia, eu diria assim, em 2022, a gente já começou, essa fila já começou a andar, então a gente tem um volume menor, né, de pessoas esperando esse exame, mas a gente ainda precisa encurtar esse tempo. É. E como o exame é importante, né? E quanto mais cedo, de forma mais precoce, se pode vir a diagnosticar um câncer e a resolutividade ser completamente diferente do que um estágio avançado, né? Eu não sei se você chegou a ver um depoimento daquela socialite, a Val Marchiori, Não, não vi, ela Fernanda. dizendo que ela nunca teve coragem de fazer uma mamografia. Ela está com 50 anos agora, porque ela achava que era muito incômodo, apertava os seios, era Uhum, algo que ela evitava. E aí, até que ela uhum. chegou no limite lá, foi fazer e descobriu que estava com câncer e iniciou agora um tratamento oncológico. Então, assim, né? Pois é. Até a falta de informação. Exato. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso, Fernando, principalmente Uhum. nesse mês aí do Outubro Rosa que começa, para que a gente possa. É um incômodo? É. Incomoda no momento? Incomoda. Mas é muito melhor a gente ter um diagnóstico precoce, um diagnóstico que é logo no início, quando, né, a gente tem alguma possibilidade de ter algum câncer, principalmente a gente tem algum fator de risco, a gente tem uma mãe,
uma avó, uma tia que teve, né, câncer de mama, então nós já sabemos que a genética é importante nesse caso. Então, eu estava até lembrando aqui, né, de uma atriz, a Angelina Jolie, que Uhum. a mãe morreu muito jovem, né, de câncer de mama, muito jovem mesmo, acho que antes dos 40, mais ou menos nessa faixa etária, e ela, toda uma preocupação, né, de desenvolver, porque há fatores genéticos nisso, e fez algo que a gente não faz aqui no Brasil, né? Mas ela fez uma cirurgia de retirada do tecido mamário, porque ela tinha uma grande chance de desenvolver. Algo que, em geral, aqui, né, e em várias outras partes do mundo, nós temos uma ação que ela é menos, se você puder, né, garantir que a mulher fique com a maior parte do tecido mamário, só retirar onde há o problema, é assim que, em geral, as cirurgias são feitas aqui. Também se avalia o tipo de câncer, há uma série de questões para essa decisão. Mas eu lembrei disso para falar que quando você tem esse acesso mais rápido, quando você tem consciência disso, é possível da possibilidade, né, de desenvolver, principalmente se você tem mãe, tia, parentes muito próximos, porque há uma questão genética importante, é sempre bom a gente descobrir o mais rápido possível. Então, essa ação, né, do Ministério da Saúde de puxar o diagnóstico para mais cedo, né, começar com 40, é porque nos dados, ele já foi observado, né, pelo Ministério da Saúde que essa faixa etária de 40 a 49 anos, mais ou menos 23% de mulheres apresentaram câncer com essa faixa etária. Então, é preciso puxar esse diagnóstico para mais precocemente. É isso que está Uhum. sendo feito no Brasil. Então, como nem todo mundo sabe disso, é importante a gente estar aqui falando sobre isso, né, Fernanda, para que a mulher ali discuta com o profissional, a profissional de saúde que atende na unidade de saúde, para fazer esse pedido, principalmente lembrando, ó, minha avó teve câncer, minha tia teve câncer de mama. Né, se a gente tem algum parente próximo que que desenvolveu esse câncer de mama, a chance ela é maior. Por isso a gente precisa também ter uma preocupação maior com esses grupos, né? Uhum. Ó, finalizando aqui com a pergunta da Emília. Etel, por que até Uhum. 74 anos? Há uma análise dos dados. Então, no Brasil, a faixa etária onde mais se concentram, né, os casos de câncer de mama, houve essa ampliação, né, porque antes era até 69, agora os dados, porque a gente está vivendo mais, felizmente, né? Então, Aham. assim, como a gente está vivendo mais, a gente tem mais chance de desenvolver um pouco mais tardiamente esse câncer. Então, o câncer de mama, como muitas mulheres morriam, né, morrem antes dos 70, acabou que essa recomendação ela estava ali entre 50 e 69. Como nós estamos vivendo mais, felizmente, essa recomendação mudou. Então, ela foi tanto mais precoce, né, começando ali com os 40, quanto também mais tardiamente, indo até os 74. O 74 é assim, a maior parte dos diagnósticos de câncer de mama no Brasil, quando eu falo maior parte, eu estou falando mais de 80%, vai estar dentro dessa faixa etária. Então, por isso, o Ministério da Saúde recomendou isso, mas claro que, obviamente, né, se você tem a possibilidade de fazer, você está vivendo mais, né? A pessoa tem 80, 85, minha mãe vai fazer agora 90 anos e faz todo ano. Então, assim, se você tem, né, uma possibilidade, está vivendo mais, é também importante continuar a fazer o exame. É isso, Etel, te agradeço. Muito obrigada, viu? Obrigada, Fernanda. Um abraço aí a todos os ouvintes. Para você também. Até terça que vem. Até. Tchau. Tchau.